Boa noite. Gostaria, então, de apresentar aqui a aula do professor Ricardo Antunes e já fazer uma explicação muito breve. Essa aula, cujo tema é a devastação do trabalho na era Temer, era para ser apresentada, a princípio, pelo professor Ricardo, aqui do nosso Departamento de Sociologia, junto com a Magda Biavaschi, que é pesquisadora vinculada ao CESIT, aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Infelizmente, por um probleminha de saúde, um problemaço de saúde, a professora Magda, infelizmente, não vai poder estar aqui conosco, mas temos boas notícias, está tudo bem com ela, ela teve que passar por uma cirurgia delicada, mas é por essa razão que ela não se encontra aqui conosco, pediu desculpas por não estar aqui, porque ela é muito animada, gosta sempre de vir falar sobre essa temática, mas assim que ela estiver de volta ao Bom Combate, ela estará conosco em outros espaços. Tenho mais 2 recados breves que eu acho que talvez o Frederico tenha já avisado a vocês ontem na aula do professor Pedro Rossi. A gente teve uma leve alteração das próximas aulas. Foram só uns ajustes de deslocamentos porque alguns professores tiveram uns compromissos de última hora e fizeram algumas trocas. Então, na próxima semana, a gente vai ter... a gente tinha aula que era Neoliberalismo, Crise da Democracia e Destruição dos Direitos das Mulheres, com a Margarete Hago e a Angela Araújo. E quem vai oferecer nesse dia, nessa data, vai ser o professor Frederico de Almeida, do Departamento de Ciência Política. E ele vai oferecer a aula de autoritarismo e criminalização. Foi só uma breve alteração. A aula das professoras Margarete e Ângela continua, mas ela foi deslocada lá para o final do programa. Elas vão oferecer essa aula, então, no dia 25 de junho, tá certo? Teve mais uma breve alteração. O professor Fernando Teixeira também foi deslocado para o dia 18 de junho. Todas as aulas se mantêm no programa, só tiveram algumas alterações de data para a gente fazer essa logística. Teve um congresso aí atravessando o meio do caminho, então a gente relocalizou. São esses os recados gerais, e já vou passar, então, muito brevemente a palavra para o professor Ricardo, do Departamento de Sociologia, e agradecer muito, desde já, a participação dele aqui no curso do golpe de 2016, e a dinâmica permanece a mesma. O professor vai fazer a sua explanação em 40, 50 minutos, e depois a gente abre para as perguntas. Muito obrigada, Ricardo, é um prazer ter você aqui no curso com a gente. Obrigado, Bárbara. Boa tarde para todos e todas. Com muito prazer, eu participo desse curso coletivo, que é uma espécie de expressão viva de descontentamento com relação a uma ameaça de punição feita a um professor, um colega da UNB, e a um curso que tinha este objetivo. Naturalmente, ele se insere num conjunto, esta minha aula, num conjunto de temas tratados aqui, certamente tratados de modo plural, comportando dimensões, tratamentos e analíticas diferentes, mas todos eles concordando com uma ideia que é evidente, de que nós vivemos um golpe no Brasil, golpe de novo tipo, no meu entender, distinto, daquele golpe militar que nós, lamentavelmente, conhecemos muito. Tivemos vários golpes militares ou tentativas no Brasil, mas agora está em curso um processo, digamos, mais sofisticado. E como eu não vou tratar do tema geral do golpe, mas da devastação do trabalho pelo governo Temer, ou seja, a devastação do trabalho como um atributo vital, que era imposto ao governo Temer, eu quero fazê-lo em 2 dimensões. Primeiro, sinalizando um pouco o cenário internacional que era que nós estamos vivendo. Por exemplo, por que nós tivemos, de modo mais ou menos simultâneo,
propostas de contra-reforma trabalhista no Brasil, na Argentina e na França. Será porque o Temer inspirou o Macri e o Macron? Impossível. Não. Nós estamos vivendo E isso para não pegar outros países, né? outros tantos países. E no que concerne aqui, eu estou tratando ao tema do trabalho. Né? Porque, digamos assim, o recrudescimento deste ciclo, né, é evidente em várias partes do mundo. Por que isso vem ocorrendo? Tá? Eu não posso, infelizmente, não posso me aprofundar muito nesses pontos, porque, como disse o nosso querido amigo certa vez, Chico de Oliveira, o tempo ruge, né? Chico sempre com uma ironia especial, né? O Chico de Oliveira. O tempo ruge, então, que conjuntura global é essa que nós estamos vivendo? Né? Eu diria, de modo muito sintético, nós estamos vivendo um período que pode ser, digamos assim, analisado por uma trípode destrutiva. Ele tem um tripé destrutivo, né, que é global. Por um lado, ele sinaliza um processo aberto em 1973, que desencadeou um monumental processo de reestruturação produtiva do capital, a empresa enxuta, a empresa flexível, tudo aquilo que nós estamos cansados de falar e de discutir, mas que este é o traço fundamental, é permanente, não é uma revolução, uma reestruturação produtiva localizada, ela tem ciclos e ela é permanente. Só para vocês terem uma ideia desta dimensão, o seu último projeto está em curso na Europa, também nos países do sul do mundo, das chamadas periferias, que é a indústria 4.0. Esta é a fase mais atual desta desta reestruturação produtiva do capital, que é permanente. A indústria, eu não tenho tempo de tratar isso aqui. Isso que eu estou antecipando aqui são algumas ideias, aproveito para fazer aqui um marketing, né? Vou, semana, acho que mais uns 10 dias, está saindo um livro meu, que eu tento tratar desse tema, chama-se O Privilégio da Servidão. Algumas ideias eu exponho lá, eu tenho vontade de lançá-lo aqui em Campinas, né? Isso aviso depois àqueles que puderem ter interesse nesse debate. O que é a indústria 4.0? Que nasce na Alemanha, em 2011, na Alemanha, não foi na Índia, não foi na China, não foi no Brasil, não foi no México. E, numa palavra, o mundo das fábricas e da produção, num sentido lato e amplo, deve ser o mundo informacional, digital, baseado no que eles chamam, os gestores do capital, da internet das coisas. As fábricas devem ser automatizadas em todas as esferas que elas podem ser automatizadas, não a automatização só do robô, mas dos fluxos, na gestão. Eles dizem assim como as nossas casas, tragicamente, são comandadas por essa geringonça, a gente agora não faz mais nada sem essa porcaria. É uma porcaria que nos inferniza, e a gente não larga essa porcaria, ela nos domina. A gente pensa que domina a porcaria, mas a porcaria nos engole, nos traga. Então, a fábrica também deve ser regida por um processo internetico, onde tudo que puder ser digitalizado, informatizado, tá certo? E computadorizado e automatizado será. E atenção, não é uma coisa que está tão distante de nós. A Mercedes-Benz de São Bernardo já anunciou a sua fábrica, a sua nova unidade com base para caminhões e veículos pesados, com base nessa concepção da indústria 4.0. São capazes de imaginar que esse admirável mundo fabril mecanizado
gerará, imagino, né? Imaginamos todos nós, massas de homens e mulheres que viverão de um salário estatal poupudo para gozar, né? Para se regozijar com as vantagens do welfare state na periferia. Né? Enquanto nós estamos vendo, só eu vi hoje em Campinas, né, há mais de 600 pessoas cadastradas morando nas ruas e vivendo sob condições subhumanas. Então, ficam aqui pensando, deve ser o Eremil do idiota, entende? Como é que nós vamos fazer se a indústria 4.0 deslancha para aqueles países que vão ter mais desemprego e mais precarização? Ainda que a fábrica é limpinha, bonitinha, né? Limpinha, arrumadinha, né? Ajeitadinha, muito mecanizada. Né? Este é o primeiro movimento, né? Típico de um capitalismo, e aí eu entro no segundo ponto, cuja outra pata desse sistema é uma pragmática neoliberal que agudizou mais profunda do que aquela primeira fase da era Thatcher, entende? Nós estamos vivendo uma fase de hegemonia neoliberal, agora para a devastação. Por isso eu propus na minha aula esse título, a devastação do trabalho. Desregulamentação de tudo que se consubstanciou como direito do trabalho. Tudo. É por isso que, se eu conseguir chegar, eu tenho que chegar, a Bárbara vai me ajudar aqui, a reforma trabalhista do Temer. A chamada imposição da terceirização total, digamos assim, é muito mais do que meio caminho andado para a volta da escravidão do trabalho no Brasil. Ah, professor, mas escravidão? Nós vamos chegar lá. Tem aqui uma coisa de metáfora, né? É evidente que eu não estou falando de 1500 e nem da Grécia Antiga. Se fosse provocar, talvez pudesse dizer, na Grécia Antiga talvez fosse um pouco melhor. Entende? O terceiro elemento que é vital, que eu também não posso desenvolver, mas eu espero que alguém tenha tratado disto, né? É que nós estamos vivendo um período de hegemonia do capital financeiro. E o capital financeiro, né, é um Frankenstein sem alma. E, no meu modo de tratar, esse tema é um tema complexo, o capital financeiro não é o mundo do saque fictício só. O capital financeiro, não é assim, está lá o capital financeiro, está aqui a burguesia industrial. Para mim, não. O capital financeiro totaliza os capitais. Até mesmo porque, na sua origem, o capital financeiro nasce, no início do século XX, da fusão do capital bancário com o capital industrial. Da fusão. De tal modo que hoje, se vamos comprar um carro, ou se vamos comprar um fogão, interessa mais às lojas que nos vendem o carro ou o fogão, que a gente compre a prestação. Isso é o capital financeiro. Ele comanda a produção e ganha também, tá certo? No sistema que embute os juros, né, das dívidas. E esta lógica, que, claro, tem os bancos, né, as grandes corporações globais que dominam o mundo produtivo, que dominam os governos, né, eles impõem um momento que eu diria, lembrando o nosso mestre e amigo, que já se foi, o Florestan Fernandes, e eu estou fazendo aqui um uso inteiramente livre de uma ideia do Florestan, que era para um outro contexto, mas o Florestan era um autor que foi um autor que nos deixou pistas e mais pistas. Nós estamos vivendo um período de contra-revolução burguesa de amplitude global. E, para ser justo, além do Florestan, eu ouvi, eu acho que foi na Guatemala, eu não lembro bem, num país da América Central, num congresso, o Ottaviani falando nesses termos. O Ottaviani, como vocês sabem, né, sempre foi muito próximo ao Florestan, né,
era muito influenciado pelo Florestan, positivamente, e criou, a partir das pistas do Florestan, foi a primeira vez que eu vi essa ideia de contra-revolução burguesa global. Trump, não vou entrar em detalhe, Trump nos Estados Unidos. Como é que chama lá do Estado de Israel, a propósito do massacre de ontem? Netanyahu. Na Inglaterra, o Brexit. Na França, o Macron. Se não, a Le Pen. Polônia, Hungria, Áustria, extrema-direita, quer dizer, América Latina. Pineira no Chile, volta. A crise profunda, a crise venezuelana. A situação, digamos, argentina, que já foi, já mencionei anteriormente, agora bate no FMI. Com relação ao trabalho, isso é muito importante. Eu não posso ir muito longe, o tema é muito amplo, mas eu tenho que focar aqui. Com relação ao trabalho, aquela ideia do trabalho regulamentado, taylorista, fordista, contratado e com direitos, para os capitais, é parte do passado. É aquela planta tayloriano-fordista que o Chaplin tão magistralmente caricaturou nos tempos modernos. Aquela fábrica, a Volkswagen do Brasil chegou a ter 44 mil trabalhadores e trabalhadoras. Eu, quando consegui entrar na Ford do Brasil, meados dos anos 80, acho que tinham 7, 8 mil trabalhadores na Ford naquele momento, na unidade de São Paulo. Hoje a Volkswagen deve ter menos de 1/3 desse contingente. Mais mecanizada, mais automatizada, fábricas diferentes. Aquela grande fábrica, São Bernardo tinha. Tem alguém aqui que alguma vez trabalhou no ABC? Não. São Bernardo, você morou lá. São Bernardo, a fábrica de São Bernardo tinha prefeitura dentro da fábrica, delegacia e nome de rua dentro da fábrica, entende? Só a unidade de São Bernardo, que era a maior unidade da Volkswagen, era uma cidade operária. A fábrica moderna da Volkswagen hoje é flexível, é terceirizada, é automatizada. E o trabalho que substitui o trabalho contratado, taylorista e fordista, isto é uma imposição dos capitais globais. Isto só não ocorre onde há resistência e luta. E mesmo assim, veja o caso francês hoje, não é fácil. Mesmo assim, país com a tradição de luta que tem a França. Os capitais, como hoje a planta é flexível, é digital, é esparramada, não tem mais sentido uma fábrica de 40 mil trabalhadores ou 30 mil. É melhor ter 7, 8 unidades com 1, 2, 3 mil trabalhadores, porque aí você primeiro arrebenta a concentração operária, que é um elemento vital da força do operariado do século XX, que é consequência da força do século XIX, decorreu da concentração operária. Os capitais perceberam isso. Por isso que os primeiros ensaios de 68, depois da derrota do movimento operário, do movimento estudantil, do movimento ambientalista, do movimento feminino, do movimento dos negros, foi assim: vamos flexibilizar e esparramar. Não é por acaso que o primeiro experimento bem-sucedido de reestruturação produtiva foi a Benetton, uma unidade em cada canto do mundo esparramada. Porque o mundo digital as conecta. Você não precisa ter mais uma unidade produtiva para ser mais... Você não precisa ter uma unidade concentrada para ser mais produtivo. Você pode esparramar essa produção, que ela vai estar conectada em rede. O trabalho que os capitais, então, passam a exigir, e vamos avançando aqui, década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2015, 2018, é o trabalho flexível,
porque a planta é flexível. É o trabalho desregulamentado, porque se o trabalho for regulamentado, para você demitir 5.000 trabalhadores, é muito oneroso para a empresa. Então, ela segura. Então, ele é flexível, ele é desregulamentado, ele deve ser sem direitos e, no limite, esta é a praga, uma das pragas do Temer. Por isso eu tenho um artigo na cabeça, eu não tenho tido muita paciência para escrever. Intermertentes. Intermertentes. São os intermitentes do Temer. Tem trabalho? Eu te chamo. Tem? Eu chamo para ela. Não tem? Você fica esperando. E assim vai. São os intermitentes globais. Homens e mulheres, qualificados, não qualificados, ultraqualificados, semi-qualificados, desqualificados, não importa. Intermitentes. Se eu tivesse tempo, eu dava muitos exemplos. Não tenho. Tá? Em Inglaterra, existe uma modalidade de trabalho chamada Zero Hour Contract, contrato de 0 hora. Segundo os sindicatos ingleses, né, já há algum tempo, essa quantia atingiu a casa de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras. Especialmente, mas não só, no setor de serviços, trabalhos do care, dos cuidados, médicos, eletricistas, advogados, limpeza. Né? Você tem uma rede de trabalhadores e trabalhadoras que ficam esperando, de novo por causa dessa geringonça aqui, que para o capital foi vital. Se o século XX foi o século do automóvel, o século XXI é o século disso aqui. Sei lá como é que chama isso, iPhone, iPad, smartphone, sei lá. Entendeu? Acho que a minha capacidade de abstração confunde um pouco iPhone, né? iPod, mas iPod não escreve com PH? Não, escreve sim, iPod. Eu estou pensando aqui alto, entende? Ela é ingênua, né? Ela é ingênua, ela respondeu sério, entende? Sei lá. Né? Então, veja, você contrata trabalhadores e trabalhadoras que estão disponíveis. Ela fica esperando um trabalho, pode ficar 3 dias. Eu vou chamar no 3º dia. Ela faz o trabalho, recebe, o aplicativo pega uma parte, e ela fica esperando. Aí ela pergunta, e os 2 dias e meio que eu fiquei esperando? É problema seu. Por isso que é contrato de 0 hora. Eu não tenho contrato, você não é obrigado a atender o meu pedido e eu não sou obrigado a te chamar. A indústria de serviços, digamos, intermitentes, dá pulos. Porque acabou a necessidade de contratar um médico, um advogado, um eletricista, uma trabalhadora do care, um jornalista ou uma jornalista, porque agora você chama quando precisa. Segundo exemplo muito assemelhado desse. Pois não? Claro, eu ia citar esse exemplo no Brasil, quer dizer, o Ribeirão Preto chegou a fazer, tá certo? A proposta de... E eu vou dar a pequena diferença aqui, o Uber da educação. Né? O segundo exemplo espetacular dessa tragédia é o Uber. Ninguém sabe quantos tem no mundo, porque provavelmente nesses 20 minutos que eu estou falando, algumas centenas de milhares se filiarem, algumas dezenas de milhares se desfiliarem. Né? Expande-se magistralmente essa empresa. Hoje eu estava lendo na Folha de São Paulo que, além do Cabify, 99, não sei o que, já tem outras menores competindo, porque esse é o... Você contrata o trabalhador ou a trabalhadora, ele é responsável, o motorista, pelo carro, pelo seu, aspas, meio de produção, ele mantém a sua alimentação, o seguro da sua saúde, a manutenção do carro, a gasolina do carro, o seguro do carro, a aguinha que tem que ter, ou a balinha, porque tem que ter charme o negócio. Quer chupar balinha, tem balinha. Tá certo? E a empresa Uber leva de 20% a 25%, praticamente sem custo nessa atividade. Entende? É preciso se curvar, né? Digamos assim, não sei se é perspicácia ou o toque de...
né, de malandragem, de sacar uma coisa dessa. Você põe escravos digitais que guiam máquinas. Né? A diferença do Zero Hour Contract para o Uber, basicamente é uma. O Uber não pode recusar. Se ele recusa, ele pode ser, depois de 3 recusas, ele pode ser punido, ele pode perder o contrato. A cada corrida que você faz, você é avaliado. Se o passageiro ou a passageira avaliam criticamente o trabalho ofertado, ele é cobrado para explicar por que teve aquilo. Quer dizer, é por isso que, inclusive, o Uber tem perdido muitas causas, porque configura, segundo na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Segundo, e também no Brasil, tá? Segundo setores da Justiça do Trabalho, uma relação de assalariamento disfarçada. É disso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo a era da invisibilidade do trabalho, porque o assalariamento é disfarçado. Eu sou PJ, eu sou empreendedor. Outro dia eu fui comprar aqui num supermercado e tinha um jovem que conseguiu me atender lá. Papai, eu perguntei, escuta, o que você faz aqui? Eu sou gerente. Eu falei, puxa, que legal. E quantos que você gerencia? Quantos trabalhadores você coordena? Não, só eu. Então eu falei, não vou falar o que eu falei, porque é online, sabe? A biboca aqui está sendo online, né? Eu falei, mas não é possível. Quer dizer, ele não percebe que ele não é gerente, ele é gerente de si próprio. Então ele é um proletário de si próprio. Mas veja como é, quando o cara diz, eu sou gerente, tem um... Nós já ouvimos falar que nós estamos vivendo o fim das ideologias, né? Aliás, outro dia eu vi uma figura grotesca dizer que ele é contra a ideologia, ele é candidato. Eu nem vou dizer o que é, porque vocês vão dizer. Ele é candidato, ele é contra a ideologia. Aí perguntaram, o que você defende? A propriedade privada, a religião com base no neopentecostalismo. Quer dizer, então a propriedade privada não é um valor, não é uma ideologia? O valor não, é ideologia. Na Itália, o último exemplo que eu dou, muito atual. Eu trabalhei o ano passado na Itália, dei um curso, como eu tenho feito há 10 anos, mas esse eu fui como professor assistente, fiquei 2 meses lá, pude estudar um pouco mais. Foi derrotado. Naquele período que eu tinha chegado na Itália, uma experiência que, na Itália, que em 1970 teve um código do trabalho muito forte. Né? Trabalho pago a voucher. Os trabalhadores e as trabalhadoras são contratados e depois, como em Portugal, chama recibos verdes. Trabalha, ganha um voucher. E vai lá, troca o voucher por 8,5 euros, que acho que era o preço do salário mínimo na Itália. Só que esta medida era legal. Então, é o precariado legal. Só que o empresariado, aqui, a iuris, deve ser coisa de latino, entende? Para não falar de coisa global, do empresariado global. Só, eu contratei você, estou te pagando aqui, digamos, 200 horas, 200 vouchers. Mas eu vou precisar de mais 100 horas extras, que não está dando. Mas eu não posso pagar por voucher, eu vou pagar 5 horas, 5 euros a hora. Você olha com a cara feia para mim, mas ele lá já ficou doidão, entende? Porque se você não pegar, ele fala, eu quero. Claro, por quê? Porque ele está precisando de trabalho. Trabalho pago a voucher. Esse trabalho desapareceu na Itália o ano passado, porque os sindicatos exigiram um plebiscito e o governo de sinistra da Itália, deve ser bem sinistro mesmo o governo que inventa isso, entende? Ele, temendo que fosse derrotado no plebiscito, ele já tinha sido derrotado, o Renzi, já tinha sido derrotado pela questão da União Europeia, ele tirou e suspendeu o trabalho pago a voucher. É esse o contexto, então, de uma forma de trabalho que configura alguma coisa que a gente poderia chamar, eu também tenho chamado, de uma escravidão digital. No caso do Zero Hour, eu sou dependente disso aqui. Eu fico esperando. Se isso me chama, eu trabalho. Isso não me chama, eu não trabalho. Entende? E este, digamos, modo de contratar trabalhadores e trabalhadoras é o que mais se expande. Vocês sabem que também não posso tratar disso aqui, mas há um fenômeno mundial hoje, muito mais acentuado do que no passado, que são as migrações, os fluxos migratórios globais. No passado era do norte para o sul, depois do sul para o norte. Hoje é norte, sul, sul, norte, leste, oeste, sul, sul, norte, norte, tá certo?
essa massa de trabalhadores pobres e trabalhadoras que perambulam pelo mundo, dos mais qualificados, que aqueles imigrantes qualificados, esses são bem acolhidos. Aos menos qualificados, tá certo? As modalidades, em geral, de trabalho são à margem da legislação social protetora do trabalho. É nesse contexto que o Brasil entra. Não é? Depois de Fernando Henrique ter tentado fazer a sua contra-reforma, não é? Foi tenso o período Lula, nós não podemos esquecer, tá certo? Lembra que em 2004, 2005, houve a tentativa de uma reforma trabalhista e sindical, tá certo? Porque é uma imposição dos capitais. Os governos, tem aqueles que vão para a devastação e tem aqueles que tentam segurar e fazem algumas concessões. Não é? Mas, num dado momento, quando a crise brasileira se acentua, 2013, 2014, vocês lembram que a crise de 2008, 2009 teve o seu epicentro nos países capitalistas avançados. Mas imaginar, numa economia mundializada, que uma crise devastadora no centro não ia ter repercussões no sul, é um sonho de inverno, tá certo? Carente de possibilidade. É impossível uma crise devastadora no centro não ter repercussões no sul e vice-versa. Ou então não tem economia globalizada e nem mundializada. Que, aliás, é desigual e combinada, hein? Essa é uma ideia bacana do Marx, retomada pelo Trotsky. Né? O mundo tem um desenho e muito interessante. Ele é combinado, mas ele é desigual. Ou, como eu gosto de dizer às vezes, ele é desigualmente combinado. A crise que levou à deposição da Dilma, todos nós conhecemos. Dela não vou tratar aqui. Pude me posicionar dezenas, centenas de vezes ao longo desse período todo. Não sou um intelectual que fica guardadinho, né, na faculdade, fazendo ciência pura, por favor. Né? Então, disse o que tinha que dizer e lavei a minha alma. Tá? Mas chegamos a 2015. Não é? Que causas levaram ao impeachment da Dilma? Acho que há aulas aqui que vão tratar disso. Claro que aí há mais dissenso do que consenso. Posso lhes antecipar. Não é? Mas a verdade é que a profundidade da crise brasileira em 2014 e 2015 fez o que os capitais sempre fazem. Na hora que a coisa esquenta e a crise vem, eles se juntam e dizem, bom, é a hora da devastação. Então, primeiro, quem vai pagar o ônus da crise? Bom, é consenso que vai de todas as frações do empresariado mundial e brasileiro. Indústria, serviços, agronegócios, todo, comércio, todo. Entretenimento, tudo. Né? Quem vai pagar? Com a crise é a classe trabalhadora. É aquela, aliás, diríamos nós, a única que não tem responsabilidade nenhuma pela crise. 2. Tá? E dos setores burgueses, quem vai perder mais, quem vai perder menos? Aí acontece um problema, que são as tensões intraburguesas, entende? E, pouco a pouco, foi se consolidando uma maioria intraburguesa de que o governo Dilma, ou Lula, vamos dizer assim, é como eu caracterizo, mas eu não quero fazer desse o debate, mas também é impossível não dar esta nota. Um governo que tinha um sentido, digamos assim, como, aliás, o Lula cansa de dizer, né, de conciliação entre as classes, não interessa mais. Porque numa era de devastação, eu não vou chamar a Bárbara para fazer um acordo. Eu vou passar o trator. É devastação. E olha, para vocês não pensarem que, olha, no documento Uma Ponte para o Futuro, que na verdade é uma ponte para o futuro, o abismo, já estamos nele. Hoje saíram dados, né, de que o setor de serviços teve crescimento negativo. O de serviços, que é o que hoje puxa a economia quando ela está em crise. Também tivemos recentemente queda em
acentuada no setor de agronegócios, que é o que puxa, porque depende de soja, minério, da exportação. Uma ponte para o futuro dizia, tá certo? Do governo Temer, era uma proposta para o governo Temer, do PMDB, que era preciso desmontar a excessiva rigidez da Constituição de 88, em relação aos direitos sociais, à saúde e à educação. Estimular a privatização de tudo, impor o negociado sobre o legislado, preservar a dívida pública. O documento é ótimo, que tem juros anômalos. Está lá no documento. Aspas, tema ainda não bem compreendido, mesmo pelas mentes mais preparadas e experientes. É um assinte isso. Só podia vir do PMDB, entende? Tema nem bem compreendido, mesmo pelas mentes mais preparadas. Deve ser dos amigos do Temer, deve estar pensando neles, e de Meirelles. Meirelles diz hoje, Meirelles, tem uma batata na boca, né? Ele diz hoje que se ganhar qualquer outro, pasmem vocês, né? Ele não deve estar pensando no Boulos, nem no candidato ou a candidata do PSTU, imagina. Ele imagina que ele está pensando, o Brasil entra em instabilidade. Entende? Se ganhar um outro, né, que não ele, o problema dele são as batatas, entende? Resultado, a imposição da flexibilização do trabalho era decisiva. Eu costumei, em vários artigos, disse isso, o governo Temer foi um governo terceirizado. Um golpe de novo tipo, né? Paraguai, Honduras, né? Para citar só a América Latina. De novo tipo, não que nós instauramos aqui, né? Mas nessa onda de um golpe, né? Talvez tenha alguma similitude em alguma dimensão né, com a Turquia. Quer dizer, nós estamos oscilando entre o Estado de Direito de exceção. Alguém vai falar, mas como assim, professor, Estado de Direito de exceção? É isso mesmo, Estado de Direito de exceção. Ou se já está confuso, tá? Então faz assim, Estado de exceção com direitos. Entende? Porque depende. Vocês podem imaginar, qualquer que seja a nossa avaliação sobre o governo do PT, do Lula e da Dilma, que um indivíduo como... como é que chamava o deputado lá, o que está preso lá no... O Cunha, lhe foi dado o direito de presidir a Câmara, com todos os processos que ele tinha, e depor uma presidente que, aliás, o próprio tribunal diz, o resultado final, né, legitimado pelo tribunal, ela não cometeu crime, mas ela vai perder o cargo. Então, se ela cometeu o crime, ela tinha que perder o cargo e se tornar, como é que a gente diz? Inelegível. Pois é óbvio, mas ela não cometeu o crime, mas tinha que inventar. Eu lembro da Rádio Camanducaia. O papel da Rádio Camanducaia é espetacular. Quem já tem aqui mais de uns 40, 50 no lombo e gosta de futebol, pode ser que lembre. Rádio Camanducaia, na Jovem Pan. O nosso papel é informar. A Rádio Camanducaia fica ao lado da matriz. O nosso papel é informar. Quando não tem notícia, nós inventa. Não tem motivo para dar o golpe, nós inventa. Inventa qual? A pedalada. Mas o que é pedalada? Ah, não é porque a Dilma anda de bicicleta? Não, a outra pedalada. O resultado, o Temer tomou posse. Parlamento brasileiro, para lembrar o Marx. Marx disse certa vez, do José de Brumário, que o parlamento francês tinha chegado ao ponto mais baixo da sua degradação frente à opinião pública. Por sorte, o Marx não conheceu o parlamento brasileiro de 2015 e 2016. Não ia falar, porra, o parlamento francês era dos lordes, era quase britânico, entende? Isso aqui é um assinte, entende? Com as exceções que nós sabemos, né? Exceções que nós sabemos, claro, né? Mas é um parlamento onde o pântano, aquela coisa movediça e fétida, predomina. Era preciso um presidente da Câmara do pântano, né, controlado por um presidente do pântano, e para que a coisa ficasse bonitinha, no meio um gato angorá.
circulando, entende? Um gato angorá circulando, branquinho. E não deixa ele passar no pântano, senão ele vai sair fétido, entende? O resultado foi, você se lembra, a primeira medida, desfigurar a Constituição com a limitação dos recursos para a saúde. Como é que um país pode tratar da sua população trabalhadora se a população cresce, tá certo? E os recursos diminuem para uma saúde, para uma previdência, para uma educação destroçadas? Foi a primeira. A segunda medida foi o PL 4.330. O objetivo era implantar a terceirização total. Este é o outro elemento que faltava, já estava embutido na minha fala. Além da flexibilização, da intermitência, do trabalho ocasional, tudo que puder ser terceirizado tem que ser terceirizado. Olha, há 15 anos atrás, o empresariado lutou pela terceirização da atividade meio. Tudo aquilo que não é, diziam eles, o objetivo final da empresa, nós terceirizamos. Sabe qual é o argumento que eles davam? Para que a gente possa caprichar na atividade fim. Então, o que mudou 10 anos depois? Mudou o embuste, porque era um embuste lá e é um embuste hoje. É um embuste. A atividade fim, a terceirização, é porque ela, todo mundo sabe disso. As pesquisas todas mostram. Eu disse isso no Tribunal Superior do Trabalho, quando fui convidado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho a fazer o meu depoimento. Foi o segundo. O primeiro foi o Pastore, que teve o azar de dizer que ele era a favor de uma sociedade desigual, porque a sociedade é desigual mesmo. Com alguém que fala isso, ficou fácil para mim. Entende? Ao contrário do professor, que merece respeitos e tal, o professor Pastore, ele defende a sociedade desigual. Nós não, nós queremos uma sociedade igualitária. E a terceirização é um vilipêndio. É um vilipêndio. Eu não conheço um. Pergunta para a trabalhadora que limpou essa sala aqui, para a gente ficar bonitinho aqui, tudo sentadinho, com um mãozinho arrumadinho aqui. Se ela está sentada aqui. Pergunta se ela preferia ser funcionária da Unicamp ou se ela quer ser terceirizada como ela é. Não tem nenhum terceirizado ou terceirizada do chão de fábrica. Eu não falo dos estratos altos, que dispõem de capital cultural, para lembrar Bourdieu, né, o William Bonner, entendeu? E assemelhados, entende? Né? Assemelhado. Aqui, que está aqui, que depende. Por que eles são terceirizados? Porque eles... Veja, essas trabalhadoras e trabalhadores que cuidam da nossa limpeza aqui terceirizado geram mais-valia para as empresas da qual elas fornecem a sua força de trabalho. Enquanto nós, para nossa sorte, pelo menos por hora, ainda não geramos mais-valia para ninguém. Isso é um debate que acho que todos entendem do que eu estou falando, mas é importante entender. E a terceirização passou. E a terceirização que passou, tá certo? Foi a terceirização de todas as atividades, inclusive abrindo brecha para o setor público. Então, agora nós vamos poder ter médicos, professores, condutores, pilotos de avião, né? Porque a porteira foi aberta, entende? Quando você abre a porteira, aí a boiada, a boizada, a gente podia dizer, né? Fica mais bacana, a boizada passa, entende? Passa, aí não tem mais limite, que a porteira está aberta. Mas a terceirização, só para fechar essa ideia já de paz, a terceirização, e eu vou terminar para a gente fazer uma rodada boa de debate. A terceirização foi o primeiro elemento decisivo. Só para fechar a ideia, senão eu não vou perder. Reduz salário, reduz direito, aumenta a jornada, aumenta os adoecimentos e atinge mais duramente o trabalho feminino. Claro. Quais são os setores onde há mais índices de acidentes de trabalho? Energia elétrica, petróleo, construção civil e todas as pesquisas sérias, não pesquisa encomendada por Febraban, Fiesp, aí não dá, entende? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Pesquisas sérias mostram que onde incide a terceirização, os adoecimentos, os assédios, os acidentes e as mortes são maiores. Diga, meu caro.
Sabe o que é importante? Eu sei que está gravando, né? Acho que não vão ouvir. Tá. Não, é riso nervoso, tadinho, nós sabemos. Mas não vou deixar ele ser eleito, não. Nós não vamos, não. Não vamos. É isso, se não houver luta, é isso. Nós estamos vivendo uma era da devastação. Se eu tiver razão nisso, eu estou dizendo isso há algum tempo, é devastação, é contra-revolução. Sabe como ele se define? É ótimo, você diz, os candidatos reformistas. Agora eles falam assim, eles roubam tudo da gente. Eu devo confessar que eu nunca tive assim, um grande amor pelo reformismo, entende? O meu passado reformista se perde lá na minha tenra infância, entende? Mas reformista foi o João Goulart, entende? Reformista foi o João Goulart, reformista foi o Miguel Arraes, reformista foi, e eu estou falando aqui positivamente, o Brizola. O Brizola nunca disse que queria ser um líder revolucionário, disse, eu vou fazer reformas para valer. Agora quem é reformista, o Meirelles. Deve ser reforma da casa dele, entende? Aliás, para quem não sabe, Meirelles, quando foi indicado para ser presidente do Banco Central, do governo Fernando Henrique, não, do governo Lula. Alguém fala, o Ricardo confundiu agora dele. Esse Ricardo é estranho, do governo Lula. Porque, bom, aí vocês podem pensar. Ele tinha largado o seu emprego, presidente mundial do Banco de Boston, entende? Por isso que ele diz, eu pago a minha campanha. Ele já saqueou tudo que tinha direito, entende? Tem que gastar um pouco agora. Bom, a segunda medida, a primeira mais geral, que eu acho que foi tratada aqui, que não nos diz respeito diretamente, né? Educação, saúde e previdência. A segunda medida, que é a primeira nossa, terceirizar, passou. Terceirização total. Aí tinha a segunda, reforma trabalhista, ou contra a reforma trabalhista. Só que a oposição à reforma trabalhista era grande. Mas num período de muita conturbação, deposição da Dilma, impeachment, processos, isso, parlamento e tal, na calada da noite, na primeira votação, ganharam com grande distância, na segunda, vocês se lembram, quando houve uma mobilização nacional, né? Reduziu, mas é tudo à noite. Né? Tem jogo de futebol, é importante, então vamos votar. Claro que eles ligam a televisão, mas vota. E a destruição, esse é o nosso parlamento. E a legislação trabalhista, ela tem 4 ou 5 pontos que são os pontos assim brutalmente nefastos. Se não bastasse a terceirização, a legislação, essa reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, instaurou a possibilidade do negociado sobre o legislado. É isto que os capitais estão impondo na Itália, na França, na Argentina, já fizeram no Chile. O resultado chileno está aí para quem quiser ver. O negociado sobre o legislado significa que uma empresa pode negociar um acordo direto, tá certo? Com os trabalhadores, com a espada na nuca e o punhal no coração, dizendo, quer reduzir jornada com redução de salário ou prefere ser desempregado? Não é difícil imaginar qual é a resposta dos trabalhadores quando o momento é numa crise profunda. Num momento de crise profunda, é difícil você, né, ter, digamos, ações coletivas muito fortes, porque o medo do desemprego brutal que nós estamos vendo, ele assusta a classe trabalhadora, como assusta qualquer um de nós. A iminência do desemprego, né, o desemprego é o pior dos males para a classe trabalhadora. Por óbvio, especialmente em países como o nosso, que não tem nenhum resquício de welfare state. Não é? Segundo ponto da reforma trabalhista, tá? A flexibilização de elementos que vão do trabalho da mulher em condições insalubres, que passou, o fim das empresas serem obrigadas a oferecer transporte
para os trabalhadores e para as trabalhadoras que não têm transporte fácil para os seus locais de trabalho, passou. E uma série de outros pontos, como, e o que eu considero um dos mais nefastos, a possibilidade do trabalho intermitente. As empresas podem demitir. A discussão é quanto tempo vai ter que esperar, mas contratar. Quando foi aprovado isso aqui, o setor de serviços alimentícios, as grandes corporações fast food, saudaram como se fosse 7-1 para o Brasil contra a Argentina, contra a Alemanha, entende? Porque para o ramo corporativo, para as corporações do fast food, você contrata um trabalhador ou a trabalhadora e deixa ele esperando lá. Tem trabalho? Tem, não tem, não tem. E o que ele vai receber? Nada. Como professor do governo, o professor da escola pública do Alckmin. Como de Ribeirão Preto, que queria contratar o Uber da educação. Os professores lá chamaram, provocativamente, professor delivery, entende? A reforma trabalhista ainda tem embutido... Só para vocês terem uma ideia, essa reforma foi urdida... Foi assim, eu estou terminando, estou na hora, 18 horas já, né? Tá. Estou terminando. Essa reforma, a primeira proposta de reforma que o governo Temer mandou, nós repudiamos. Frente à segunda, era uma reforma cândida a primeira, entende? Porque ela era assim, vamos mexer nisso, vamos sentir. Quando eles perceberam que o pântano disse, vem que tem, não é vem que não tem. Né? A Jovem Guarda lá no meu tempo era vem que não tem, aqui agora é vem que tem. Aí, você fala, espera um pouco, segura essa. E houve quem denunciou de quais gabinetes e de quais computadores saiu o projeto de reforma, que alterou mais de 100 artigos da CLT. Quando você vai ler essa proposta de reforma, é impossível você entender. Porque ela começa assim, no artigo 37, parágrafo tal, a linha tal, onde está o que está lá na CLT, fica assim. Então, ou você tem a CLT e você vai lendo artigo por artigo para entender o que mudou, ou você não entende. Naturalmente, a população... E o governo dizendo que era bom, que era vantagem, que aí os trabalhadores terceirizados... Qual foi a artimanha, a burla para apoiar a lei de terceirização? O terceirizado vai ter direito. Pois se o trabalhador regulamentado é burlado, vocês imaginem o terceirizado. Como é que você vai quantificar o tempo de trabalho do intermitente e quantos séculos ele vai ter que trabalhar para ser aprovado pela Previdência do governo do vampiro, governo vampiresco, entende? Então, você pode imaginar, se a idade mínima for 65 anos homens, pouco menos mulheres, se o tempo de trabalho para ter a Previdência for de várias décadas, o governo intermitente, ele não aposenta. Mas ele não vai nem pagar a Previdência, porque imagina como é que eu vou calcular, eu trabalhei hoje 36 horas, 36 minutos, ontem eu trabalhei 4 horas e 30... É o desmonte. E como se isso não bastasse, claro, bom, mas puxa, mas também tem uma coisa boa, eu posso almoçar em 15 minutos e chegar mais cedo mais casa? Isso pode. Tá? Primeiro, certamente isso não é o elemento central, mas almoçar em 15 minutos, ao longo de 3 décadas, a minha saúde vai acusar depois o resultado, entende? Essa coisa de almoçar em 1 minuto não é uma decisão do empresário que acha 1 hora é bom para a comida ficar prontinha, bonitinha. Vocês têm que ter um mínimo. Né? Isso você pegar os estudiosos, né, da saúde, do trabalho, desde o século XVIII, XIX, eles vêm dizendo, olha, você tem que ter, na Revolução Industrial, e nós vamos chegar lá. Na Revolução Industrial, eram 15, 16, 17, 18 de horas seguidas, sem tempo para alimentação. Come e trabalha. Entende? Come e trabalha. Tem mais um ponto entre tantos outros. Tem a ideia de cada empresa com mais de 200 empregados
vai ter uma comissão de representantes para negociar com o empregado. A escolha vai ser feita por eleição, da qual poderão participar, inclusive, os não sindicalizados. É curioso, né? Isso não seria um mal em si, em condições normais. Mas aqui você pode botar todo o escalão intermediário, tá certo? Só que, ao você decidir aqui, isto ter a força superior, porque é o negociado sobre a lei, você pode acabar com o salário mínimo. Porque aí vai ter uma discussão, as causas pétreas da Constituição. Aí vira um problema jurídico. E o Poder Judiciário tem um Judiciário do Trabalho muito importante, crítico, que defende a classe trabalhadora. Mas tem um Judiciário do Trabalho, tá certo? A começar pela aquela figura, não sei como eu vou caracterizar, não vou caracterizar melhor, incaracterizável, tá certo? Que até há pouco tempo dirigiu o Tribunal Superior do Trabalho. Opus Dei. Hominus Obispo, et Espírito Santo. A religião legal. Minha mãe era... Perguntava para minha mãe se ela era católica, ela falava, sou católica, apostólica e romana. Minha mãe era pobre, hein? Ela falava, sou católica, apostólica, então tenho respeito. Mas espera um pouco. Devagar com o andor que o santo é de barro. Hein? E, por fim, essa legislação trabalhista começa a desmontar a justiça do trabalho. Por quê? Ah, professor, mas a justiça do trabalho nunca foi uma justiça da classe trabalhadora. Não. Ela nasceu, acho que vocês sabem, quando nasceu a justiça do trabalho no Brasil? Com Getúlio. O estancieiro dos Pampas. Bom, né, todo o campeonato a direita é capaz de falar que o Getúlio era um comunista de extrema esquerda. Mas essa de extrema direita, coitada, ela é burra. Ela é burra. Ela é inculta, ela é ignorante. Mas só faltava dizer que o Getúlio... E por que ele é comuna? Porque ele estava com a camisa vermelha que nem ele. E a minha azul, então o que eu sou? Blue. Blue. Entende? Por que a justiça do trabalho está levando uma cacetada? Porque não interessa mais para os capitais do Brasil, nem aqui e nem fora, a política de conciliação. A justiça do trabalho foi criada para conciliar capital e trabalho. Nós estamos na época em que a conciliação está fora do mapa. Portanto, né, se não houver luta social, resistência, nós já adentramos, eu acho que eu fui o primeiro a dizer isso, e digo isso, não sei por quê, porque a gente leva tanta burdoada que também, quando dá certo, a gente tem que lembrar. Né? Nós estamos voltando à escravidão do trabalho no Brasil. Eu escrevi, acho que há uns meses atrás, um ano atrás ou dois, na Folha de São Paulo, que esse Brasil caminha para ser a Índia. Né? E quando eu digo caminha para ser a Índia, porque o nível de miserabilidade que eu vi na Índia, eu não vi em nenhum outro país do mundo que eu pude conhecer. Nenhum. Verdadeiramente, até porque são cidadãos, homens e mulheres, considerados não humanos, porque não entram... A Índia é um processo complexo de um regime de classes, alta burguesia sofisticada, com casta, que exclui os que eles chamam de... A miséria é natural. Quando a miséria vira natural, como aqui? Como aqui? Né? Como aqui? E como é que você resolve a miséria natural? Caravanas, né, do Chico. Bate, quebra, arrebenta, põe a polícia, né, esconde, joga para o canto, vai para a periferia da periferia, tá certo? E nós caminhamos para essa direção. Se eu termino com uma última formulação. Qualquer candidato que se pretenda minimamente de esquerda nesse país, minimamente, a presidência, tem que dizer que vai revogar a legislação trabalhista e vai revogar a lei de terceirização. Como? Não é dando um golpe. Como? Mostrando que esse Congresso era golpista e apresentando uma nova medida que resgate os direitos do trabalho, uma nova medida que impeça a terceirização como vilipêndio, tá certo? E que tenha a coragem de dizer, eu vou fazer isso. E se ganhar, vai ter que fazer. Porque, senão, eu não sei o que vai ser desse país daqui a 10 anos. Por sorte, e com isso eu termino, está nascendo uma massa de trabalhadores e trabalhadoras, os intermitentes globais, na Europa eles chamam de precariado, né? Ou eu chamo aqui do novo proletariado de serviços, que nós não conhecemos bem. Né? Nós temos que conhecer quem é esse novo proletariado de serviços. Né? Que luta, que resiste, que fica descontente,
né? E que abra um ciclo novo, que nós não conhecemos e estamos desafiados a conhecer. De todo modo, esta era de devastação, tá certo? É imperioso que a gente consiga obstá-la. E, por último, nós estamos vivendo um período... Eu não pude fazer aqui uma fala otimista. Seria... Se eu fizesse uma fala otimista, eu estaria cobrando bastante e seria um palhaço. Não faço nenhuma das duas. Não tenho nenhum atributo para ser palhaço, então estaria no circo. E estou satisfeito aqui com as minhas condições de trabalho, quando o vilipêndio é generalizado no país. E lutamos para melhorar quando podemos lutar para melhorar. Não é? Mas é imperioso, não é? Que um ciclo de lutas, um ciclo de revoltas, não é? E de descontentamentos ressurja. Se eu estivesse falando com vocês aqui em 2011, 2012, eu estava dizendo aqui, nós estamos numa era de rebeliões. O desafio é saber, em 2012, 2010, se a era de rebeliões se transformaria numa era de revoluções. Não houve isto. Essa é a história que é genial, que a gente não é teleológica. A era de rebeliões resultou numa era de contra-revoluções. Qual vai ser o próximo ciclo quando a era de contra-revoluções, né, der sinais da sua exaustão? Tomara que nós possamos ajudar o ressurgimento de um novo ciclo de rebeliões e de revoluções. Tá? Obrigado. Bom, muito obrigada, Ricardo. E aí, fazer um comentário muito breve, porque eu vou deixar aberto para o público fazer perguntas. O riso foi nervoso, mas foi cínico também, porque a gente não precisa do Dória para fazer essas mudanças. Já tem gente aqui dentro propondo, inclusive, essa precarização, e colegas nossos, né? Exato, mas assim, é isso. Colegas estão fazendo essas propostas, então não depende só do Dória. Eu vou abrir direto para as perguntas. Então, temos inscritos? Vou pedir só... eu vou levar o microfone, que acho que a gente não tem o outro. A gente tem outro? Oi, boa tarde. Aqui. Meu nome é Maria Luísa, sou estudante de Biologia no Unicamp. Minha pergunta, assim, um dos argumentos que eu ouvi a favor da reforma trabalhista era que a reforma brasileira era velha e não contemplava as novas perspectivas no mundo do trabalho e tudo mais. Eu tenho a impressão de que isso era um discurso furado, mas eu também tenho curiosidade de saber, com essa ofensiva de desmantelação dos direitos trabalhistas, como era, antes da reforma brasileira passar, como era o cenário do trabalho no resto do mundo, se a nossa legislação era mais protetiva do que a média. E eu tenho outra pergunta, assim, um discurso que eu ouço muito é o discurso de que o empreendedor irá salvar a economia, de que o Estado não deixa as pessoas empreenderem. Esse discurso, por si só, ele também tem sua falha, não tem? Tipo, eu não sei direito como responder. Eu tenho a impressão de que ele é falho, só que eu não sei contra-argumentar contra esse discurso. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco. Muito bem. Temos mais perguntas? Fazer um bloco, né, Ricardo? Pode ser, claro. Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Mário. Você me deixou mais preocupado ainda. A sua descrição da indústria 4.0, eu acho que foi excelente.
isto é, o desenvolvimento das forças produtivas, tá, com a ciência e a tecnologia, está nos levando nesse caminho. Então, se eu lembro bem, o Marx e Engels, eles colocavam como uma coisa necessária para o socialismo aquela abundância de meios, não é? É dizer, quando a tecnologia fosse tão boa como para produzir mais coisas a menor custo, etc. e tal, e tudo mais, né? Então, isso parece ter ido acontecendo, mas sob o domínio da burguesia, em verdade não está acontecendo aquilo, não tem aquela distribuição, tem aquela concentração no desfrute dos bens, tanto materiais como espirituais, culturais. Ou seja, cada vez mais a massa da população está ficando de lado, está sobrando. Está sobrando nesse barco. Está sendo construído um mundo para um 20% da população mundial. O resto, eu pensava que esse resto não ia se suicidar, é dizer, ia tentar fazer alguma coisa para reverter. Mas, na sua descrição, parece que está cada vez mais difícil, porque uma fábrica que tinha 40.000 operários e agora está espalhada, as condições de organização deles são muito diferentes, são muito mais difíceis do que antes. Então, o que eu não me deixou mais pessimista por isso. Eu estou vendo que está cada vez mais difícil fazer a resistência, a organização. É dizer, nessa luta de classes antagônicas, nós estamos cada vez com um palito de dentes, em vez de dizer, do outro lado o arsenal está aumentando e o nosso está diminuindo. Então, eu não estou vendo por onde que nós vamos conseguir essa capacidade de reação para virar. Muito bom também. Tem mais alguma? Aqui, olha, Marco. Boa tarde, professor. Meu nome é Paulo. Paulo. Aliás, prazer em revê-lo. Foi meu professor aqui no Unicamp. Obrigado. Dar aula é uma doença, meu cara. Se você gosta, você não larga, entende? Uma boa doença, entende? Abandonou o cavanhaque. Eu tirei porque estava muito branco. Já só tinha coisa branca. E tudo que vai branqueando eu tiro, menos o cabelo. Então, eu quero felicitá-lo pela aula, né? Bastante rica, né? E como nós estamos falando de golpe, né? Só para lembrar que o Lula ele barrou a terceirização, que veio em forma de cavalo de Troia, né? A emenda 3, resolução 29, e já no governo Dilma eles apresentaram o projeto claramente de terceirização, que ela vetou também, né? Um outro aspecto também é que as políticas do governo Lula e Dilma visaram o crescimento do emprego, geração de emprego formal, a ponto de chegarmos a controvérsia, mas que chegarmos a um nível de pleno emprego. Agora, o empresariado não gosta de pleno emprego. O empresariado quer que haja o que Marx chamava de exército de reserva. Então, como nós estamos falando de golpe, quer dizer, é um conflito entre Estado, governos trabalhistas ou governos que têm um olhar para a classe trabalhadora, que resistem a esse ataque, como se eu falasse, esse processo de devastação comandado pelas transnacionais, né, que estão cada vez subjugando os Estados nacionais, né, para atender os seus anseios, suas ganâncias, né. Então, só para contextualizar, né, que esses governos incomodavam, né, exatamente essa força do capital transnacional. É isso. Grato. Legal, Paulo. Obrigado. A gente faz a última e aí passa. Tranquilo, pode ser. Alguém tem uma bala de hortelã ou alguma coisa assim aqui? Não, né? Minha garganta aqui tá... eu quero. Tem? Pô, eu pedi bala, pedi papel. Tá duro aqui esse professor, né? Esse professor aqui, vou te dizer, entende?
Não se faz mais, professor, como antigamente. Eu já pego, Obrigado, viu? Já deu. Obrigado, já deu. Obrigado. Tem mais um, Bárbara? Meu nome é Rosângela. Cadê a Rosângela? Eu estou aqui. Ah, sim. Nesse cantinho aqui. Obrigado. Eu estava aqui me lembrando que esse documento Ponte para o Futuro foi feito em outubro, um mês de outubro de 2013, acho que foi 2014. Acho que por aí, né? Antes do golpe, mas... Isso. Uns 4, 5 meses depois do documento, acho que uns 4 meses, eu estava na escola, na direção da escola, e a gente, então, quis discutir com os professores, mostrar para os professores isso numa reunião pedagógica, o que estava acontecendo. A gente tinha essa costume de fazer uma discussão mais política, ampla, das reuniões pedagógicas, né? E a reação dos professores era, de modo geral, assim, estupefatos diante daquilo, porque a gente foi pegando alguns pontos, né, eu e a coordenadora, que tínhamos estudado um pouco previamente e tal. E eu acho que essa reação é a reação que tomou conta do trabalhador brasileiro. Ninguém acreditava, de fato, que essas coisas fossem possíveis de serem feitas, porque eram tão danosas e tão drásticas que as pessoas não acreditavam. Então, a minha questão, que eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, Ricardo, é a questão assim: por que pegou todo mundo? Não teve resistência para a reforma trabalhista. Será que tem a ver com esse estado de estupefação que as pessoas ficaram? E também uma outra coisa, que com os jovens, principalmente, muitos professores da escola estavam na faixa aí dos 30 anos, um pouco menos, até 25 e tal. Muitas dessas pessoas da geração mais jovem parece que achavam que esses direitos trabalhistas eram uma conquista dada, sem precisar, dada no sentido assim, ninguém tira, e está sustentado isso. Isso é um direito adquirido que está, vamos dizer assim, está preservado, está inatingível. E nada ficou inatingível. Então, esse sentimento, talvez, na minha hipótese aqui, talvez tenha sido um sentimento também que povoou as mentes das pessoas, até porque a gente já estava tudo esfacelado, né? Ninguém se mobilizou com a precarização absurda dos direitos dos terceirizados. Ninguém, né? A gente não conseguia fazer uma mobilização para isso. Então, parecia assim: não, eu estou preservado, não, esse direito está preservado. Tem essa questão? Claro. Ok, ótimo. Muito bem, gente. São muitas questões, todas muito importantes. Eu vou dar a minha opinião aqui, não é? Minha reflexão e minha opinião. Começo pela Maria Luísa. Né? Maria Luísa, você fez 2 questões, não é? E você resumiu bem o argumento ideológico do empresariado. Primeiro, a reforma trabalhista é velha, a nossa legislação trabalhista é velha e não contempla as novas formas de trabalho. Eles dizem isso porque é engenhoso, porque a verdade seria dizer: olha, acabou a era de direitos do trabalho, agora é classe trabalhadora sem direito. Intermitente, ocasional, flexível e escravizada, e digital. Mas a gente não pode dizer isso. A reforma, o que eles dizem, a CLT é velha. Bom, CLT foi consolidada em 43 por Vargas. Ela tem muitos elementos de conquista da classe trabalhadora, que eu não vou tratar aqui, e muitos elementos de outorga do Vargas. Mas de 1943 até hoje, ela sofreu
dezenas e centenas de adições que a aspas modernizaram. Então esse argumento é mentiroso. O empresariado mente com a lucidez de quem diz: eu vou terceirizar a atividade meio porque eu sou bom na atividade fim. Depois que ele fez 1-0, ele diz: agora eu vou terceirizar a atividade fim porque eu sou ruim nos dois, mas eu quero fazer o embuste e a classe trabalhadora vai pagar pelo embuste. Mas ele não pode falar, entende? O problema é que quando você tem... Veja, por exemplo, Maria Luísa, no caso da reforma trabalhista. Todas as grandes cadeias de televisão, as grandes, não fizeram um debate com posições diferenciadas. Eu, com alguma frequência, frequento o rádio, os jornais e, às vezes, também televisão. Sempre naqueles canais que são meia-noite, às 2, entende? Só os notívagos como nós, entendeu? Porque não vi nenhum debate. São sempre os mesmos que falam, que são os pagos pelo grande capital. Curioso, eles dizem que a nossa posição, que nós somos ideólogos. Mas eu vivo do trabalho público e da minha pesquisa. Eles vivem do capital financeiro, do capital industrial, do capital agrícola e do capital comercial. Bom, então eles não são nem ideólogos, porque falta chegar nesse patamar. Eles estão aquém disso, entende? O segundo argumento: o empreendedor vai salvar a economia. É claro que o empreendedor, veja bem, o empreendedorismo, ela é uma ideologia muito poderosa. Eu não posso te explicar com detalhe, porque é uma questão importante. Eu vou te dar uma pista para você pensar. É muito poderosa essa ideologia. Primeiro, se nós estamos na devastação, se o Brasil tem hoje 13 milhões e tanto de desempregados, segundo índices oficiais, se eu acrescentar o subemprego e o desalento, eu dobro isso aí. A alternativa que tem é o seguinte: vocês têm que empreender, que vocês vão salvar o país e vocês. E eu não posso nem condenar o coitado, a coitada da empreendedora, porque se ele não tem trabalho no banco, na escola, tá certo? Na empresa, na fábrica, ele vai, se ele puder fazer pipoca, ele vai fazer pipoca. Ele é um empreendedor de pipoca, é um pipoqueiro empreendedor. Ele é muito poderosa. Agora, a contrapartida disto é que de cada 20 empreendedores, né, 1, 2, 3 viram empresários e os outros se arrebentam. O fundo de garantia se exaure, o negócio não dá. Agora, é uma ideologia poderosa, você entendeu? E é a saída que o empresariado tem para dizer: vocês não vão ter mais nem a sopa das 5, sabe aquela coisa? Até às 5 horas vai ter a sopão. Nem isso vão dar mais. Vire-se, empreenda o quê? O que quiser. Você percebeu, então, o que está por trás disso? Agora, nunca o empresariado vai dizer assim: o empreendedorismo supõe que tem muito risco, você, empreendedor, vai botar um pouco de dinheiro que você não tem direito... você não vai ter previdência, saúde, nada. Ou você faz o seguro saúde seu, ou você, quando o seu empreendimento falir, você vai... Quantas pessoas perderam tudo? Agora, nós estamos numa época, se eu tiver razão na caracterização que eu fiz, nós estamos numa época de contra-revolução, onde a hegemonia é do capital. Eu estou falando em hegemonia, não em dominação. O pensamento neoliberal, Maria Luísa, ele ganhou amplos estratos dos assalariados, você está entendendo? E aí tem que... não é a primeira vez na história, talvez nem seja a pior. O nazismo tinha alto apoio popular na Alemanha, o fascismo na Itália. Né? Depois eu vou voltar na pergunta do Mário, tentar chegar nela, que é importante. Né? Então... Quer dizer, agora, o capitalismo, né, ele não apresenta nenhuma resposta duradoura para a humanidade. Acho que foi o Mário que falou: é um capitalismo para 20%. 20% nada, Mário. 5%. 95%, virem-se, entende? Virem-se. 5 pessoas têm a renda aqui equivalente a 100 milhões de pessoas. Esse é o caso brasileiro. 5 pessoas ganham o equivalente a 100 milhões de pessoas. Todos os estudos mais ou menos sérios mostram que as concentrações, e elas aumentam, viu, Mário? Nos períodos de crise, as concentrações de capital aumentam.
Deu, Maria Luísa, para você entender? Então, a resposta está em ir para além. Não é? Nós temos que ir além, né, das aparências e entender. O empreendedorismo é uma espécie de empresário de si próprio e proletário de si próprio. Se ele der sorte, ele vai ser um empresário bem-sucedido. Se ele der azar, ele vai ser um proletário desempregado. Entendeu? Agora, a ideologia, ela é muito poderosa porque muita gente, com razão, não quer ser nem assalariado e nem patrão. Então é o melhor dos mundos. Eu sou o patrão de mim mesmo e o assalariado de mim mesmo. Eu sou bimbão. Só que ele pode pegar, tá certo? O tobogã, né? Não sei se ainda tem o tobogã, né? Entendeu? Deu para entender? Te dei pista para você pensar? Deu? Tá. Mário, eu fiz uma análise dura, porque eu estou fazendo análise da lógica do capital, do governo Temer no Brasil. Se eu fosse fazer aqui uma exposição das novas formas de lutas sociais, eu ia dizer assim, primeiro, o capitalismo parece sólido, mas ele também se esfacela, entende? Em 2008, com a crise de 2008, o que eu vi de presidente do Banco Central Europeu, nos Estados Unidos, em outros países, ministros da economia e das finanças dizerem é a mais profunda crise estrutural do capitalismo, quando uma parte da esquerda nem falava em crise do capitalismo. A parte da esquerda nem falava em... Diziam, é a crise... Você lembra disso, Mário? É a crise estrutural do capitalismo mais aguda do que... O capitalismo tem contradições muito profundas. Como é que um regime pode sobreviver em um sistema? Como é que um sistema de metabolismo social como esse pode sobreviver com tanta destruição, sem gerar descontentamento e revolta? O que nós ainda não sabemos, Mário, é que essa nova morfologia, vou usar os meus termos, essa nova morfologia do trabalho, esse novo desenho compósito heterogêneo da classe trabalhadora, está fazendo com que algumas formas de representação que nós tínhamos no passado, os sindicatos, os partidos, os parlamentos, né, também estão se derretendo no ar. E para que essas formas de representação do trabalho se mantenham no século XXI e tenham, digamos, longevidade, elas têm que se reinventar. Eu nunca disse que o sindicato vai desaparecer, mas não tenho a menor dúvida, o sindicato que terá força no século XXI não será mais o sindicato do século XX. É óbvio. Sabe por quê? Porque o sindicato do século XX era masculino, vertical e de uma classe trabalhadora toda com direitos. Acabou. A classe trabalhadora nunca foi só masculina. Hoje, tem inúmeros ramos da produção e dos serviços que os terceirizados são maioria. E muitos sindicatos sequer representam os terceirizados. Os sindicatos têm que... Agora, eu tenho visto muitas experiências. CTA na Argentina tentou, por exemplo, fazer um sindicato de representação dos desempregados. Nessa experiência mais recente que eu tive na Itália, eu vi não só, né, os movimentos autônomos do precariado, fundamentalmente dois são importantes, o de Milão e o de Nápoles, né, na Itália, mas a CGIL italiana, a Confederação Geral do Trabalho Italiana, que é a central sindical mais forte, a ex-comunista, né, ligada ao Partido Comunista, não ex-comunista, mas ligada ao Partido Comunista, que era dominante, hoje, tá certo, não tem mais o Partido Comunista Italiano, né? A coisa foi muito fragmentada e pequenos grupos de esquerda. Tem uma central, digamos, mais à esquerda no cenário italiano, ela criou uma entidade chamada NIDIL. São núcleos que discutem o trabalhador autônomo e o precariado. Porque se essa central não chegar a esse novo contingente do trabalho, ela vai cada vez ficar menor. O que as rebeliões nos mostraram no Oriente, mas também a Occupy Wall Street, indignados na Espanha, Geração Arrasca em Portugal, a rebelião dos bairros pobres e negros e de imigrantes, Tottenham, Brixton na Inglaterra, e depois se explodiu pelo mundo, pela Inglaterra inteira e também por partes da Inglaterra importantes e também do Reino Unido. Não é?
as rebeliões gregas. Nós estamos vendo manifestações de luta de novo tipo, entendeu? Plebiscitárias, nas ruas. Então, você pergunta, quais são as condições de organização? Hoje é difícil fazer a resistência. É verdade, mas não é uma novidade na história, Mário. Quando o capitalismo mudou da sua forma liberal do século XIX para o capitalismo, tá certo, imperialista do século, monopolista e imperialista do século XX, aquela fábrica do século XIX foi substituída pela do século XX. Nasceu uma fábrica vertical, concentrada, que obrigou o sindicato a deixar de ser um sindicato, vamos chamar assim, de corporações de artesãos, para um sindicato, como os italianos chamavam, do operário massa. Nós estamos desafiados. O capitalismo não resolve nenhuma das suas contradições. Atenção, o mito de que o capitalismo enriquece sem trabalho vivo, nenhum burguês acredita nisso, porque ele não é burro, entende? Na hora do cacau, o burguês sabe ganhar. Não é possível o capitalismo se valorizar sem trabalho vivo. Ah, mas hoje não tem mais trabalho manual. Quem diz isso não sabe do que está falando. Não tem ideia. Isso aqui... Tá certo? Né? Isso aqui é bacaninha, faz qualquer coisa essa geringonça aqui. Qual é o primeiro trabalho que é preciso fazer para que isso aqui seja criado? Hã? Fala. Extração mineral. Um trabalho mais brutal e mais manual. Aonde? Na China, na África do Sul, na América, não mais na Europa. Poucas, especialmente na Europa Ocidental. Eu assisti outro dia um filme, isso está nesse meu livro novo, eu descrevo um pouco, Behemoth, chinês. A extração de uma mina na China, meu Deus do céu, não é possível imaginar. Lembra aquela fotografia que o Sebastião Salgado celebrizou-se dos trabalhadores brasileiros indo para a mina? Que parecia um formigueiro. Só que na China, o formigueiro é de caminhões. Deu para entender? O formigueiro... é assim, imagina assim, 2, 3, 4, 5, 6 mil caminhões entrando na mina. Entende? Bom. Como é que eu faço para funcionar essa porcaria aqui? Tem que ligar, não tem? Não tem que meter o dedão aqui? Tem? Tem. Então estou usando trabalho manual, ou não? Ou é a língua que eu ponho? Bom, alguém vai falar, não, mas com o tempo você vai pensar e ele vai fazer. Tá bom, mas vou ter que pensar. Então, e é evidente que na nova divisão internacional do trabalho, o norte do mundo fica com a indústria, entre aspas, mais limpa. E o sul do mundo fica com a indústria suja. Eu dei aula uma vez na Patagônia, num curso de pós-graduação, em, como é que chama? Madryn, como é que é o nome da cidade? Porto Madryn. Bom, primeira coisa, a Patagônia eu entendi porque que o Santos Dumont largou Paris e foi para a Patagônia. Ele era lúcido. E olha que largar Paris não é fácil, entende? Mas a Patagônia é muito mais bonita. Mas saía da faculdade, do campus, eu olhava para a esquerda, assim, uns 2, 3 quilômetros, tinha uma lata que vinha da montanha e saía para o mar. Você olhando a 3 quilômetros de distância, uma lata. Falei, quero ver aquele negócio lá, que é estranho, é um latão, né? Quando você ia chegando perto dele, era uma fábrica imensa de alumínio. Falei, mas por que essa fábrica está aqui? Aí me disse o colega que estava me levando lá, que era um militante ambientalista, ele falou, ele não me deu muita certeza, ele falou, isso aqui é a capital italiana, foi expulso da Itália. E aonde vem o lixo? Onde é jogado o lixo? Na periferia. E ainda escolheram a Patagônia para jogar um lixo, entende? E o que é pior? A população apoiava. Porque o único emprego para 2, 3 mil trabalhadores e trabalhadoras era aquela fábrica. Nós temos que reinventar. Vou usar uma expressão que uma figura importante do nosso século algumas vezes usou, um novo modo de vida, entende? Ah, mas o socialismo acabou, diz alguém. Bom, também não. Pão e pães, questão de opiniões. Guimarães Rosa. O socialismo acabou. Sim, mas onde que ele começou? Vou perguntar, onde é que ele começou?
Ah, mas ele começou... Tem até comunismo na Coreia do Norte. Por favor. Mas, por favor. Como assim, cara pálida? Comunismo na Coreia do Norte? Qual comunismo? Ah, o do Kim Il-sung. Bom, entende? Nós temos que... O socialismo, o empreendimento espetacular que começou com a Comuna de Paris em 1870, 71, né? 70, 70... A mais espetacular das revoluções socialistas, do centro do capitalismo, foi derrotada pelos exércitos francês e alemão, que se juntaram e vão massacrar o proletariado parisiense. Depois veio a Revolução Russa. Esse empreendimento, e nós temos que estudar isso, ele foi derrotado. Agora, pergunta do idiota. Quantos séculos o capitalismo levou para derrotar o feudalismo? Se eu falar, vamos começar com o renascimento comercial, 3 séculos. Séculos XV, XVI, XVII, XVIII, 3 séculos. Se eu for começar com as cruzadas, século XI, XII, XIII, XIV, o capitalismo teve que suar a camisa. A Revolução em Avis, em 1383, se eu bem me lembro, não trouxe o capitalismo em Portugal. A magistral Revolução Comercial em Veneza, durante o Renascimento, não trouxe o capitalismo para Veneza. Foi preciso atacar o coração do capitalismo para que o capitalismo se impusesse sobre a ordem feudal. Quando? Revolução Francesa e Inglesa. Bom, então eles levaram uns 3 séculos. Nós apanhamos 1,5 séculos. Temos mais 1,5 séculos de lambuja para empatar com eles. Né? Ah, mas professor, o socialismo acabou. Bom, só quem acredita no idiota do Fukuyama. Nem o Fukuyama acredita nas besteiras que ele falava. O Fukuyama é que disse que o capitalismo era o fim da história. Talvez ele acerte um dia, Fukuyama. E do idiota que se converta numa figura premonitória. Mas o capitalismo pode ser o fim da história se a humanidade acabar. Uma guerra, e claro. Aí vai dizer, o tonto do Fukuyama, a sua analítica era paupérrima, mas o resultado deu a tragédia. E não é difícil, mas se estou vendo aí Bush não, como é que chama? O Trump. O Bush. Outro dia o Bush deu uma dura no Trump. Vocês podem imaginar? Quando o Bush dá uma dura no Trump e diz, pô, você é bárbaro. Aí a gente fala, bom, eu não sei nem o que eu vou falar, entende? Então, como é que é reinventar a humanidade? É possível imaginar que a humanidade veja os escombros cair em cima dela sem reagir? Veja bem, assim, é uma coisa difícil. Não foi o Marx que inventou a luta de classes. O Marx inventou... O Marx não inventou nada. O Marx tinha uma capacidade de perceber e elaborar e criar. Você vê luta entre as classes a toda hora. A toda hora. Em múltiplas dimensões. Nem sempre, Mário, elas são abertas e frontais. Não é? Mas muitas vezes elas são abertas e frontais. Agora, é possível imaginar que 6, 7, 8 corporações globais detenham 60%, 70%, 80% da riqueza mundial e convertam esse mundo numa Índia, no sentido da... Você fala aqui da Índia, estritamente no sentido da miserabilidade, da naturalização da miséria, que é verdadeiramente assustadora, que nós estamos caminhando para lá e a humanidade não se rebele. Não é? Será que nos 200 anos do nascimento do Marx, algumas pistas geniais que ele nos deixou não são profundamente atuais? Para provocar, o Marx não foi um autor do século XIX. O Marx não foi um autor do século XX. O Marx foi um autor que, dados os seus traços de genialidade, deu pistas para o século XXI. Só que aqui é a história. Por exemplo, quando Marx dizia, ele era otimista com relação à Revolução Socialista no século XIX e a sua vitória. Ele errou. Não é que não houve. Houve a Revolução Socialista que ele viu e participou. A Comuna de Paris foi derrotada. Eu não sei se você conhece, Mário, o debate do Marx sobre a Revolução Russa. Ele diz, ninguém diga que o capital não permite que um país, entre aspas, elo débil, a Rússia,
não possa fazer uma revolução socialista. Eu nunca disse nem sim nem não no Capital, porque eu nunca estudei a Rússia. Quem sabe a Rússia pode ser um ponto de partida de uma revolução mundial. Tem uma pista do Marx que é decisiva. Decisiva. Que, naturalmente, é a idiotia da direita. Eles leram Marx, no máximo, via Fernando Henrique Cardoso, depois que o Fernando Henrique Cardoso virou um homem de centro. Bom, aí é perda de tempo, entende? Perda de tempo. Né? O Marx e o Engels dizem, muitas vezes, que o trânsito do capitalismo para um outro modo de vida não é um processo localizado e muito menos circunscrito a um só país. Como o capitalismo não pôde ser localizado nem circunscrito a um só país. Foi só quando o coração do capitalismo foi atingido, dos seus dois lados, França e Inglaterra, que aí o feudalismo começou a rezar. E não adiantou, porque os padres foram assim mesmo para a guilhotina. Pelo menos na França. Tá? Bom, nós perdemos o século XIX e perdemos o século XX. Mas a história não tem fim. O genial da história é que a história não é teleológica. Nem teológica, nem teleológica. Quem podia dizer aqui, eu quero saber, quem podia dizer aqui que a União Soviética ia desaparecer em 1989, 90, 91, sem nenhum exército norte-americano invadindo? Me dá um autor que dizia, vai acabar aquilo, vai cair assim como desmoronar como um castelo de cair, desmoronou. Eu não conheço um autor que dizia que isso vai cair assim, putrefato. Nenhum. Nem o mais áspero crítico de esquerda ou de direita. Porque era meio imprevisível que um império como o soviético fosse cair, né? Assim, decompondo, e de repente não sobrou. E não foi a União Soviética. A União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Albânia, a Romênia. Entende? Eu concordo, Mário, para terminar essa sua questão, que é muito importante. Eu não estou respondendo, eu estou refletindo sobre a questão. Não é? O capitalismo se mostrou um sistema muito poderoso, totalizante e totalitário. Bom, mas o nazismo também era totalitário e caiu. Embora o nazismo é um modo, né, de ser político e ideológico do capitalismo, e o capitalismo é mais amplo. Essa tendência do capitalismo se converter, para lembrar lá o Agamben, um estado de exceção, passa a ser a sua regra permanente, né? Chega o momento que vou usar um palavreado que não é propriamente do Marx, as disfunções vão começar a aparecer, entende? E quando as disfunções começarem a aparecer, é como o queijo suíço. Como é que você vai tapar o queijo suíço? Você tapa aqui, sai por ali. Você tapa ali, sai na outra. Você tapa no outro, sai no de trás. Entendeu? Agora, é a história. Então, é inevitável o socialismo? Jamais. É inevitável o capitalismo? Jamais. O que é inevitável? Não tenho a menor ideia. E o que não é inevitável? Também não tenho a menor ideia. Por quê? Porque a história não nos permite dizer o que. Essa é a diferença das ciências humanas para as ciências exatas. As ciências exatas têm sempre a resposta. A nossa resposta é a reflexão. E a esperança. Ah, bicho, eu sou um cara otimista, entende? Às vezes a gente dá uma balançada. Mas também depois do Corinthians fazer o que está fazendo com o Palmeiras, haja otimismo, entende? Haja otimismo de minha parte, entende? Quer dizer, foi só 1-0? Para quem? Paulo, eu concordo com você, eu não quero entrar num debate que é difícil, entendeu? É verdade, o Lula e a Dilma, em alguns momentos, travaram a terceirização, sim, porque um governo, como eu penso que era o do PT, analiticamente falando de conciliação, o Lula dizia, eu vou até aqui, mais do que isso eu não posso ir, porque senão o ACUT me arrebenta, o MST me arrebenta e o MST me queima. E o MTST me queima. Isso é um governo de conciliação, eu posso ir até aqui. Mas, por exemplo, a reforma de 2004, 2005 era muito problemática. Você lembra da proposta do sindicato do ABC de criar um negociado sobre o legislado? Meu cara, eu debati com o presidente do sindicato do ABC aqui. Eu falei, esse cara é louco, negociado sobre o legislado. Ah, porque nós somos fortes. Sei, mas uma vez que você implantou o sindicato, o negociado sobre o ABC, alguém vai dizer, vamos lá na Vila Conchinchina que agora vai... Entende?
Agora, você sabe também que não fui eu que falei, foi o Lula que diz: nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como no governo dele. É o Lula que falou, não fui eu. Foi o Lula que falou: os grandes heróis brasileiros são os homens do agronegócio. Não fui eu, que agora estão encarcerando o Lula. Entende? Eu concordo, criou 20 milhões de emprego, 22, é verdade. Se eu pudesse, assim, com muita franqueza para você, porque nós estamos debatendo aqui, não é o PT ou quem está fora do PT, nós estamos numa encruzilhada desgraçada. Todos. Né? E nós queremos sair dessa. Né? Se eu fosse fazer com quem como eu militou 20 anos no PT, tá certo? Então não sou neutro, nunca fui neutro. Nunca fui neutro. Né? Quais, digamos assim, arranhões profundos que o governo Dilma e o governo Lula fizeram no capitalismo brasileiro? Entende? Arranhões. Sabe aquela fenda para dizer: essa aqui, vamos fazer uma reforma agrária que não vai ter retorno. Vamos fazer uma reforma urbana que não vai ter retorno. Entende? Mas eu, assim, num outro momento, num outro debate, a gente pode aprofundar. Eu quero só... Porque se a gente não tiver claro isso, nós não damos... Teve todo um debate, eu não sei se você lembra, você é bem mais jovem do que eu, mas quando houve 64, o PC cometeu desvios de direita ou de esquerda. Uma parte dominante do Comitê Central do Partido Comunista achava que o PC cometeu erros de esquerda. E foi cada vez mais à direita, até uma hora que ele acabou. Até uma hora que ele acabou. Depois o PCB, como vocês sabem, é um grupo pequeno dentro do PCB de hoje, dentro do velho PCB, que não aceitou a conversão do PCB em PPS, essa coisa que é um pouquinho um monstrenguinho, freiriano. Tá bom? Então é isso, quer dizer, nós temos que fazer um balanço crítico, dizer aonde que se errou, entende? Com profundidade, com abertura, entende? Aonde que nós tínhamos que fazer diferente? Tá. Rosângela, mas eu entendo a polêmica e aqui quero... Por isso que eu quero assim, eu quero ajudar a entender o que é essa tragédia que nós estamos vivendo e alguns desafios que a gente tem para sair dela. Não é fácil, não é? Mas tem a imprevisibilidade, Mário, da história. Quem aqui, eu fui, aqueles que eu tenho a felicidade de ter aqui como leitor de uma ou outra bobagem que a gente escreve, eu fui muito crítico ao governo do PT. Eu votei no Lula em 2002, saí do PT em 2003. Quem de nós, eu incluindo a Bárbara, quem de nós imaginou e teve a capacidade de antever as rebeliões de junho? Não. Eu não tive. Eu via lá no Egito, na Tunísia, aqui não. Nem vou avaliá-las, cada um de nós tem uma avaliação delas, eu tenho a minha também. Aliás, tornei pública desde que consegui entender alguma coisa, eu tentei entender alguma coisa. Lembra? 2 milhões de pessoas. Mas no dado momento depois entrou a direita. Por suposto. No mundo global, faz tempo que a direita vem exigindo o seu lugar. Há uns 10, 15 anos atrás, eu vi um cartaz em Roma que eu falei: meu Deus do céu, entende? Não é possível. Nós somos a vera destra. Nós somos a verdadeira direita. Aí eu falei: meu Deus, porque a direita nunca falava que era direita, ela dizia que era liberal, democrática. Quando ela é conservadora, agora ela diz que a gente é ditatorial e fascista. Bom, então, agora é confrontação aberta, entendeu? Guerra de classes com classes, entende? Rosângela. Por que? Cadê a Rosângela? Por que não teve resistência? É difícil. Eu tento explicar, mas eu não sei se eu... Entendeu? E eu tenho receio de fazer uma explicação muito breve aqui e ser insuficiente. Mas assim, eu diria. Paulo vai ficar bravo comigo. Eu vou ser bem cuidadoso, viu, Paulo? Para você não brigar comigo. Tá? Mas eu penso um pouco assim. Primeiro,
O cenário mundial passou da fase das rebeliões para a fase das contra-revoluções. Eu estava na Inglaterra quando foi eleito Trump. No meu íntimo, eu dizia assim, Trump não vai ganhar. Porque o Trump não estava disputando contra o Bernie Sanders. Era contra a Hillary Clinton, quer dizer, a direita boçalizada e delinquente e a direita... de centro. A direita de centro-direita. Mais branda, né? Então diz, claro, na hora do vamos ver, os caras vão dizer, pô, esse Trump é um risco pesado, ela é garantia. Ganhou. Quando eu abri a minha internet lá para ver, eu vi, veja a fotografia do novo presidente dos Estados Unidos. E era aquela figura abjeta, entende? O Hitler aloirado e inchado, entende? E não caiu. E não caiu. Não, e está mudando um pouco a geopolítica mundial do seu jeito, né? Cenário mundial. 2. Eu acho que a população viu a vitória do Lula de 2002 como um momento da mudança muito profunda, que seria, digamos assim, uma nova fase da história brasileira. Mesmo reconhecendo avanços que, de fato, ocorreram no plano do emprego, isto é óbvio, mas quando, a partir de 2012, 13, 14, o cenário começou a se alterar e os núcleos burgueses começaram a solapar e romper o pacto da conciliação, né? Houve um desencanto muito grande com relação ao significado do governo do PT para mim, muito grande. Não é? Algo do tipo assim, pô, mas até o Lula foi entrar no esquema deles, algo assim. Eu estou falando como é que eu acho que a população reagia. 2013 começou com uma rebelião contra a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a sua privatização. Não tinha dinheiro para a educação, para a saúde, para a previdência, mas tinha para Coca-Cola, para McDonald's, para Nike, para não sei o quê. Lembra os estádios? Olha, quem gosta de futebol, os estádios brasileiros, depois das Copas, são outros. Os negros não estão mais nos estádios e nem os pobres. O estádio hoje é tudo da classe média, tem que ter grana, é tudo sentadinho bonitinho e tal. Não é? Você só não quebra um pouquinho por causa das torcidas organizadas, mas elas também, tá certo? Já sofreram um processo de branqueamento. Bom, tudo aquilo levou às rebeliões do início da juventude, começou com o passe livre, né? De repente, aquilo gerou, imaginar que a mídia e que as classes dominantes não fossem jogar pesado naquilo, é imaginar que a mídia é neutra, que as classes dominantes são neutras. Aí você pode perguntar, o Paulo perguntar, mas então, Ricardo, explica por que hoje o Lula em qualquer pesquisa, está em primeiro lugar. Por um processo que, para mim, como eu penso, veja, essa é só a minha opinião. Né? A população diz, o Lula cometeu muitos erros, mas o Temer é devastação. Fora Temer, volta Lula. Simples assim. E por que volta Lula? Porque é melhor o Lula, com todas as tragédias do governo do PT, do que este devastação, isso é um tsunami. Agora, a pergunta também importante é por que, quando a Dilma caiu, não houve uma greve geral da classe trabalhadora brasileira? Puxada pelo Lula, naquele momento. Por quê? Entende? Até onde eu consigo, como pesquisador, acompanhar nas pesquisas, nas fábricas que a gente vai, nos bairros, nos depoimentos, cada lugar que eu vou, eu converso, eu tento ouvir, entender. Está muito ruim a coisa. Estão perdendo... Lembra aquelas medidas do primeiro governo, os primeiros meses do governo Dilma? Né? Atacando... Bom, o ministro das Finanças da Dilma, como é que chama? O ministro da Economia era o... Lembra quem foi o primeiro convidado? Quem lembra? Não, quem foi convidado não aceitou. Quem falou? Isso. Você já imaginou se é o Trabuco, o que ia acontecer com a gente, com esse nome?
Já imaginou? O cara era simplesmente o presidente do Bradesco. Aí ele não topou, veio o 2, o Levi. Entende? A população falava, pô, mas não sei, não estou entendendo esse negócio. Deu para entender? É um momento muito difícil. E outra, eu estou dando elementos para você pensar. Né? Terceiro ou quarto ponto, Rosângela. Quando a crise econômica é profunda, eu penso 10 vezes antes de agir. Por quê? Eu só ajo quando eu tenho confiança nos partidos que me representam, nos sindicatos que me representam, no grupo, no movimento. Não é por acaso que quem ganhou força nesse período não foram os sindicatos tradicionais, nem os partidos. Foi o MTST. Esse, por quê? Porque ele foi para a luta, teve conquistas. O que ganhou força nesse nosso último período não foram os partidos e os sindicatos. Eles perderam brutalmente. E eu deixei de fazer um ponto aqui, que eu, na correria aqui de finalizar, da reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, que passa a ser agora optativo. Eu tenho que ir lá e dizer, eu quero que desconte o meu. Quer dizer, os sindicatos estão aniquilados. Porque 99,99999, para não falar 100,12, entendeu? Mas dizer, não quero tirar o imposto sindical. Então, embaralhou. Quem ganhou força foram os movimentos sociais. A luta indígena, a luta feminista, a luta dos negros, a luta dos quilombolas, conectada à questão étnico-racial, a luta das comunidades, né? Porque deu esse bafafá todo com essa tragédia da Marielle, né? Porque ela falava e representava uma parcela das favelas, né, que lutavam pela dignidade da sua comunidade. Aquele momento que foi... Quando que foi mesmo a cassação da Dilma? Foi... Alguém lembra o mês? Foi... 2015, né? 2016, isso. Aquele momento era um momento de muita confusão, entende? Para todos, especialmente para as classes trabalhadoras. É um momento que ela diz, pô, o que eu faço agora? Para nós não foi surpresa que esse governo ia ser da devastação, eu disse isso muito antes, muitos disseram, é preciso dizer, né? Que ia ser, agora vai arrebentar, e a população percebeu. Esse, não. Qualquer um. Até o Fernando Henrique, eles dizem, vamos esquecer o que ele fez, Fernando Henrique, 10 anos atrás, ou também a devastação ao seu modo. O príncipe é um barato, né? Ele fala como se ele fosse... Ele saiu pela porta do fundo do Palácio do Planalto, o príncipe. Pela porta do fundo. Um governo assim achincalhado, entende? Foi o inverso, de certo modo, do governo do PT, falando só em termos de opinião pública. O governo do PT, o primeiro governo do Lula foi muito questionado, o segundo, o Lula saiu bombando, 84% de aprovação. O Lula estava assim, nota 10 com distinção e louvor. O governo Fernando Henrique, primeiro governo, maravilha, o segundo saiu pela porta do fundo, tá certo? Viu o cachorro escapando, ele foi atrás do cachorrinho, entende? Hoje ele fala como se fosse um condottiere, entende? Por favor. Bom, é isso aí, meninos, meninas. Obrigado pela paciência de vocês. Fora Temer. Obrigada, Ricardo. Então, a gente se vê próxima semana, segunda-feira, aula do professor Frederico. Tudo bem, obrigado. Um abraço para vocês. Olha essa canetinha que estava aqui, tá? Passei muito? Não, né? Não. 7 horas, tá bom. Pode, claro. A economia solidária, como é que ela se situa nessa luta contra